Prefeito de Ouro Preto tem mandato cassado pelo TRE. Saúde, saiba como evitar o refluxo gástrico. Música colonial, veja os encantos do ritmo criado para embalar as cerimônias da corte portuguesa. E você já sabe o que vai fazer no fim de semana? Separamos algumas opções na nossa agenda cultural. Olá! O prefeito de Ouro Preto, José Leandro Filho, do PSDB, e o vice Francisco Rocha Gonçalves, do DEM, tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral na quinta-feira. A decisão foi motivada por irregularidades durante a gestão de 1988. Eu estive na coletiva de imprensa, onde o prefeito falou sobre a decisão. Veja. O pedido de cassação foi feito pelo candidato derrotado nas eleições de 2012, Júlio Ernesto Pimenta, devido a irregularidades nas contas públicas durante a gestão de José Leandro Filho, no final dos anos 80. O prefeito agora aguarda a publicação da decisão pelo Tribunal Regional Eleitoral para recorrer. Enquanto isso, ele continua despachando normalmente na prefeitura. Foi uma rejeição parcial de contas de 88, entende? O tribunal entendeu de rejeitar por questões, no nosso entendimento, absurdas. Por quê? Ele alegou, por exemplo, que eu teria que pagar gastar 25% com a educação, em 88. Essa decisão é de 5 de outubro de 88. Como? Se o meu orçamento foi feito em 87. Como? Isso é um absurdo. Para nós, isso está ultrapassado. E hoje, até para quem pediu a inelegibilidade pelas contas de 88, isso está vencido. Isso terminou e extinguiu esse argumento, está extinto a partir de outubro do ano passado. Quer dizer que, no nosso entendimento, o recurso vai ser deferido. Tranquilo, está tudo ótimo, tudo bem. Nós estamos muito seguros e muito tranquilos. E estamos governando tranquilo. O refluxo gástrico é um distúrbio muitas vezes confundido com azia ou gastrite e é provocado por uma falha em uma válvula que separa o esôfago do estômago. O problema causa queimação devido ao retorno do alimento à garganta. A repórter Dani Reis conversou com um especialista e traz mais detalhes sobre o assunto. O refluxo pode atingir crianças e adultos. Além de azia, dores no tórax, ele pode causar outros incômodos como ronco, rouquidão e tosse. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o médico gastroenterologista Olentino Menezes. Olá, doutor, o que é o refluxo? Bom, o refluxo, como você mesmo disse, é o retorno do conteúdo do estômago ou do duodeno para o esôfago, né? Isso leva a alterações na camada do esôfago e um desequilíbrio dos fatores de defesa e de agressão para o próprio paciente, na própria parede do esôfago. Existem causas para o refluxo? A causa é basicamente isso. Os sintomas de defesa do organismo. A gente tem um músculo entre a transição do esôfago para o estômago, que é um esfíncter, que funciona como um hiato, uma válvula. Então, na hora que a gente ingere uma alimentação, esse hiato abre. A comida desce, ele fecha. E um dos principais fatores é essa incompetência desse hiato. Essa válvula não funciona mais. Então, existe o refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago. E, doutor, como amenizar os sintomas, né? Quais os tratamentos aí? Basicamente, assim, que a gente prefere, o ideal é o controle com a dieta. O que seria isso? A gente quer que o paciente ou quem sofre da doença do refluxo coma devagar, mastigue bem. Porque a principal defesa do organismo é isso, é mastigar e a própria saliva e o peristaltismo também do esôfago empurrar isso para baixo. Tá? Então, evitar comer rápido, conversar menos possível, evitar líquidos durante a refeição e aquela velha história, comer devagar, tá bom? Isso diminui bem o refluxo. Depois, além disso, existem os próprios medicamentos que a gente usa para diminuir a acidez do estômago, para evitar a queimação do esôfago, que é a azia. E ao longo prazo, o refluxo pode trazer outros problemas? Pode, principalmente em quem tem esse refluxo e tem o hiato incompetente,
pode aparecer a tal da hérnia de hiato. O que é a hérnia de hiato? É quando esse hiato, esse esfíncter fica muito relaxado, um conteúdo do estômago vem para dentro do peito, do tórax. Isso, né, dá dor torácica, dá azia e dá também sintomas extratorácicos, extraesofagianos, desculpa. E isso dá dor no peito, que todo mundo acha que está infartando, né? Dá, que você já disse, a rouquidão, você tem que tomar cuidado, tosse, pigarro, tudo isso, tá? E a longo prazo, isso de tanto machucar o esôfago, principalmente, vem uma doença que chama esôfago de Barrett, que é uma alteração da parede do esôfago. E a gente tem que tomar cuidado com esse esôfago de Barrett, que ela é uma lesão pré-cancerígena. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado com esse paciente. Outra complicação é a estenose do esôfago, de tanto machucar o esôfago. E pode também sangramento, úlcera. Então, muita gente que tem essa hérnia e tem a esofagite, fala que vomitou sangue. Às vezes não, às vezes só sujou o esôfago, machucou o esôfago, fala que vomitou sangue. Em algum caso é necessário cirurgia? Bom, a cirurgia, assim, tem raras indicações agora com o controle, mas principalmente no paciente jovem, que já está com uma doença do refluxo complicada, que seria uma estenose, uma úlcera, né? Então, isso de tanto machucar, estenose, estreita o canal do esôfago, então ele tem dificuldade em engolir. E, principalmente, o tal do esôfago de Barrett, que a gente tem que fazer um controle, que a gente vai fazendo endoscopias, biópsias, que se a gente detectar esse esôfago de Barrett, ele como nós já comentamos, uma lesão pré-cancerígena. A música colonial brasileira surgiu no século XVIII, quando o país ainda estava sob o domínio português. Assim como as esculturas, as pinturas e a arquitetura, a música da época estava voltada principalmente para as cerimônias religiosas e os eventos da corte portuguesa. A produção musical no período era feita em manuscritos, pois o governo português proibia a impressão de qualquer obra no Brasil. Com essa censura, grande parte do material ficou perdida. Veja na reportagem. Criado em 1983, o setor de musicologia do Museu da Inconfidência é composto por manuscritos e obras de conteúdo sacro e popular. O objetivo do espaço é apresentar as características da música produzida no período colonial, destacando a importância de se conhecer e preservar as raízes culturais. O pesquisador Regis Duprá foi o responsável por organizar o acervo. Porque aqui não era só uma sé de Ouro Preto, eram várias igrejas de Ouro Preto. São Francisco, lá embaixo. Então, eles faziam música nessas capelas todas, né? Então, você tem a formação de músicos da terra, né? E uma música que não deixava nada a desejar da estética que vinha da Europa, porque eles aprendiam com os tratados de música que vinham do reino e com músicas que os próprios governantes e o bispo também pedia para trazer músicas de alguns conventos para serem feitas aqui. A música, assim como os demais setores da arte, esteve ligada às necessidades da administração portuguesa. Ela foi produzida para cerimônias religiosas, no entanto, os ritmos mais acelerados também tinham espaço. Não se tocava modinha, não se fazia óperas, não se tinham sarais com quartetos, com quintetos e tal, né? Claro que tinha, e tinha muito. Mas qual é a festa que acontece o tempo todo? É a festa padroeira, é a Semana Santa, é o calendário litúrgico. Embora os negros fossem excluídos da vida social da corte, eles também produziram música para se divertir e embalar os ritos religiosos. Não só existiam músicos, escravos músicos, como músicos negros forros, livres. Então eles transitavam e, obviamente, eles deviam na hora de folga ou na hora de recolhimento, eles deviam de tentar resgatar algo da sua cultura. Quando a gente está com gente que tem um olhar duvidoso. Um acervo de música, ele é muito precioso,
por causa da sua raridade, né? E mais as informações que ele traz, juntando as informações em documentação vária que a gente tem, documentação cartorária, documentação eclesiástica e das irmandades, juntando tudo isso você consegue formar, né, um corpus para você entender como é que foi todo o processo de produção musical no Brasil, desde o seu descobrimento até hoje. Confira as atrações culturais do fim de semana na região. Começa hoje em Mariana a exposição gratuita Festa Popular, do artista plástico Erlei Pereira. As obras vão ficar expostas no Casarão Histórico da Câmara Municipal, que fica na Praça Minas Gerais, número 89, no centro. A mostra fica aberta das 9 às 5 da tarde. Outras informações pelo 3557-2747. O cantor João Arruda interpreta canções da cultura popular brasileira no Vale dos Contos, em Ouro Preto. O show é gratuito e começa às 8 da noite. A entrada do público será feita pela portaria da rodoviária. Outras informações pelo 3552-6321. Continue acompanhando o Plano Aberto de segunda a sexta-feira, às 7 da noite e ao meio-dia no canal 31 da sua TV aberta. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.